cirurgia plástica é o mal do século, nossa, detesto cirurgia plástica, nossa, nunca mais vou fazer, enfim, né? Tem gente que fala, mas o peixe morre pela boca, né? Enfim. Queridos, é o seguinte, trouxeram um caso da influenciadora que teve uma experiência ruim com o implante de silicone. Infelizmente, complicações podem acontecer, essa paciente teve uma experiência ruim, divulgou isso amplamente e agora optou por fazer uma outra cirurgia, né, e publicizar uma outra experiência, que agora a gente torce para ser 100% positiva. O importante aqui é a gente orientar de forma clara, de forma bastante direta, e que você, se for decidir por algum desses procedimentos, que faça de maneira consciente, inteligente e bem orientado, certo? Informação direta da fonte. Roda essa vinheta. Queridos, então, caso da Evelyn. Como eu disse para vocês, ela teve uma experiência ruim com o implante, não foi por conta do implante, o caso dela é específico, ela teve um quadro infeccioso, uma cirurgia que tecnicamente algumas dificuldades, enfim, não vale a pena entrar no caso específico da mama agora, mas enfim, ela teve essa experiência ruim, resolveu, deu tudo certo em relação à mama, e ela resolveu fazer uma cirurgia para melhorar o contorno corporal. O que é o detalhe do caso dela? Uma paciente que tinha passado por, se eu não me engano, uma gestação. 2 gestações. Ela não tem, provavelmente ela se cuidou bastante, não tem uma flacidez excessiva. Então tem uma flacidez leve a moderada e tem bastante diastase. Então toda essa projeção abdominal não é pele sobrando e não é gordura. É a musculatura do abdômen que está enfraquecida. Pô, doutor Daniel, como é que você olha e sabe que a musculatura está enfraquecida e não é gordura? Porque ela é magra e é basicamente só a barriguinha aqui na região do abdômen que está projetado. Ninguém é gordo só aqui, tá? Então você é gordo em outras regiões do corpo. Então, um paciente com esse tipo de configuração, né, digamos assim, de forma corporal, sugere para nós fortemente a presença de enfraquecimento da musculatura do reto abdominal. Então, é um paciente com diastase, com pouca flacidez e sem muita gordura localizada. Então, a gente pode trabalhar uma lipoaspiração em alta definição, só que se eu só fizer lipo, eu não vou tratar a musculatura. Eu preciso de alguma coisa para melhorar a musculatura. Então, ou eu posso fazer cirurgia robótica, por exemplo, fazer a costura da musculatura por robô, eu posso fazer minimamente invasivo, só pela cicatriz da cesárea, por exemplo, ou eventualmente você pode até fazer uma incisão maior, mas desnecessário, tá? Então, as 2 principais abordagens para um caso como esse seria uma cirurgia com mínima cicatriz ou com pouca cicatriz. Você pode basicamente só utilizando a cicatriz da cesárea, que é o que eu acredito que foi realizado nesse caso, fazer o tratamento da diastase. O único ponto é o seguinte, se eu tiver um pouquinho de flacidez, às vezes eu preciso alongar um pouquinho a cicatriz só para tratar a flacidez no pé da barriga. Tem muitas mulheres que se incomodam, né, com aquele encochezinho, com aquela voltinha que faz em cima da cicatriz da cesárea. Então muitas vezes a gente precisa alongar um pouquinho só para tratar essa pelezinha que fica ali acumulada em cima da cesárea, tá? Então um caso típico de diastase, pouca gordura, sem muita flacidez, tá? Então aqui ela mostrando perfil. Aqui está mostrando que tem um pouco de flacidez, não é muito, tá? Aqui a cicatriz da cesárea. E é um caso típico mesmo, tá? Foi realizado a técnica de lipoaspiração em alta definição, aqui o pós-operatório, ela mostrando ela com dreno. Na verdade, o taping é essa fita que fica em contato com a pele. Para que serve isso? Serve para a gente reduzir o espaço depois da lipoaspiração. Sempre que a gente tira a gordura, sobra um espaçozinho, né, entre a pele e o músculo. Para não precisar utilizar uma cinta muito apertada, a gente pode utilizar o taping, que é essa fita para dar um pouco mais de suporte. Alguns fisioterapeutas gostam do taping mais fechadinho, outros fisioterapeutas gostam do taping mais abertinho. Como essa paciente ela fez uma técnica com retirada de pele, é importante para o cirurgião visualizar a pele. Então, acredito que por conta disso, se optou por esse taping mais abertinho, tá? Para que o cirurgião pudesse ver melhor a pele no pós-operatório imediato, nos primeiros dias. Certo? Então, o taping tem essa finalidade que eu comentei com vocês, pode rodar. E aí, na sequência, o uso da cinta, o uso das meias e a utilização do Clexane. Que é importante só mostrar para vocês, por exemplo, uma cirurgia de esporte é fundamental a utilização do Clexane, que é aquela seringuinha. Para que isso? Para deixar o sangue mais ralinho,
para que diminua a chance de trombose. Então o ponto principal é, numa cirurgia desse porte, um pouquinho maior, é fundamental alguns cuidados para evitar trombose. Um deles é a utilização do Clexane, que é essa medicação específica. Você pode utilizar o Clexane ou uma medicação via oral, que é o Xarelto. Nos primeiros dias é comum a gente preferir o Clexane. E também a utilização de meia. A meia é obrigatória, doutor? Não é obrigatório desde que o paciente esteja andando bem. Se o paciente estiver muito deitadinho, muito prostrado, é preferível a utilização da meia. Porém, o detalhe da meia é o seguinte, a meia não pode garrotear a perna, não pode ficar aquela meia que aperta o joelho. Tem que ser uma compressão bastante suave, que vai desde o pé até o nível do joelho, sem apertar mais o joelho do que o restante do pé, tá? Então tem esses detalhezinhos importantes que ajudam na melhora da circulação da perna e diminuir o risco de trombose. E aí mostrando a meia, que vai até o nível acima do joelho, né? Tá acima do joelho aqui. O uso do dreno, na minha opinião, dreno eu considero obrigatório nos 3 primeiros dias para cirurgia de contorno corporal, principalmente para ter conforto. Uma coisa curiosa, se uma paciente como essa, doutor, não quero pôr dreno. Aí o cirurgião fala, tá bom, não vamos pôr dreno. Qual que é a tendência? A tendência é o seguinte, o líquido que acumula na cirurgia, porque para você ter ideia, uma lipoaspiração feita da maneira correta, vai ficar mais ou menos com 1,5 litro, 2 litros de líquido acumulado no corpo, no tronco. E esse líquido precisa sair para algum lugar. Ou o teu corpo absorve, ou ele vai sair pelos furinhos da lipo ou pela cicatriz. Se você não deixa o dreno para orientar esse líquido, ele vai sair pela cicatriz e deixa o paciente inteiro encharcado 2, 3, 4 dias. É um desconforto que não faz sentido. O drenozinho, só cuidado para você não puxar, não machuca, não dói, é só o cuidado exclusivo porque ele fica na entradinha da pele para, de fato, diminuir esse desconforto da quantidade de líquido que fica acumulado da lipoaspiração. Menos dor, mais conforto, mais higiene, então tudo isso o dreno ajuda, tá? Então aqui o pós-operatório, né, mostrando a evolução, mostrando o pré e o pós aqui, na verdade aqui é o pós ainda com edema, com inchaço, né? Aqui a diastase e a correção, quiser seguir aí na sequência. Aqui ela mostrando o antes e o depois na mesa de cirurgia. Aqui a incisão, o corte, né, que foi só nessa porção de baixo. Provavelmente não precisou refazer o umbigo. Quando a gente faz essa técnica sem precisar tirar muita pele, a gente descola até aqui em cima, trata a diastase de toda essa região, libera o umbigo, solta o umbigo e depois só reposiciona o umbigo um pouquinho mais embaixo, depois de ter tirado um pouco de pele. Tá? E a lipoaspiração tem que seguir o mesmo padrão da lipoaspiração em alta definição. Vantagem é que ficou uma cicatrizinha pequena ali, talvez um pouquinho a coisa só maior do que a cicatriz da cesárea. Beleza? Resultado legal, não tem basicamente nada de muito diferente assim daquilo que a gente considera uma boa indicação e execução para essa cirurgia. Acredito que ela vai ficar feliz, se cuidando, né? Essa cirurgia precisa de um cuidado no pós-operatório, em relação à perda em relação ao peso, em relação a evitar oscilações, mas aqui tem tudo para dar certo e tem tudo para ser uma experiência bem melhor do que a experiência que ela teve com a mama, que é isso que a gente deseja para ela e para todos os pacientes que vão fazer essa cirurgia. Valeu? Doutor, mas no caso dela, se ela teve problema com o silicone, com a cicatriz do silicone, ela pode vir a ter problema de novo com essa cicatriz? Na verdade, o caso específico da Evelyn, ela teve problemas específicos com a mama, na minha opinião, por um excesso de tensão, talvez um implante grande demais para o que ela precisava e alguns detalhes técnicos, tá? Não acredito que tenha sido um problema de cicatrização efetivamente. Pode ser? Pode, mas na minha opinião, são mais esses detalhes técnicos que influenciaram no caso em específico. Agora, em relação ao abdômen, pelo que eu vi aqui até agora, né, do que ela deixou público, não vi nada que preocupe. É uma técnica que a gente considera avançada, mas, na minha opinião aqui, bem executada, então não percebo nada que me gere alguma preocupação nesse sentido, que a cicatriz vai abrir, que vai ter problemas maiores. Infelizmente, não tem como a gente ter certeza de tudo, mas a tendência é que aqui vá super bem, não acredito que vai ter outros problemas não, tá? Então, isso que a gente torce, apesar dela, né, eventualmente não nos ajudar muito em relação à melhor informação do silicone, que no caso dela o problema não era o silicone, eram outros problemas. De toda forma, o importante é que a experiência dela seja o mais positiva possível para que ela possa, apesar da notoriedade que ela tem, deixar também as pacientes que desejam fazer essa cirurgia mais tranquilas, né? Porque acredito que ela vai deixar aí tudo público, né? Tudo bem divulgado e documentado. E a gente torce para que seja... Obrigada. Que bom, tá tudo bem. Bem, obrigado.